E aí, galerinha da meritocracia? Seguinte, a gente costuma fazer um vídeo político por mês, como vocês já sabem, e geralmente a gente tem falado ou sobre a política nacional, com o golpe do Temer, ou com o João Dória cosplay de várias coisas. Quero falar um pouquinho com vocês hoje sobre vestibular. Como assim? Isso é um tema político também, porque o vestibular ele envolve a educação do nosso país e envolve, claro, o acesso à universidade e, portanto, a cidadania. Antes de começar esse vídeo sobre vestibular, gostaria de lembrar vocês a se inscrever no canal. Se você já é inscrito, claro, curte, compartilhe com seus amigos. E se inscreve nas redes sociais, as nossas, as minhas e a da Natália, que aparecem aqui na tela. Segue a gente lá. Primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é um pensamento que eu tenho desde muito tempo, desde a época que eu precisei prestar vestibular para a USP, quando eu fiz História e Geografia, que é a ideia de que vestibular não é sinônimo de inteligência. O vestibular não avalia isso, a gente vai desenvolver um pouco essa ideia, mas existem diversos tipos de inteligência, diversas teorias sobre isso. Eu acho que a mais famosa, a mais popular é a teoria do psicólogo Howard Gardner, aquela ideia de definir várias inteligências, 9 inteligências, se eu não me engano, que ele define. O vestibular ele é muito focado naquilo que é escrito, naquilo que é lógico, naquilo que é matemático, uma ou outra interpretação filosófica aparece ali, ou uma outra crítica aparece ali, ou uma outra relação realmente profunda e significativa aparece nos diversos vestibulares, mas de forma geral o vestibular, na nossa opinião, não define o que é inteligência. A segunda questão importante, que é um mito também, é de que vestibular e meritocracia são a mesma coisa. Que vestibular, na verdade, é um ponto de chegada de uma longa jornada baseada no mérito. E que se você realmente se esforçar, você automaticamente passa no vestibular. Discordamos disso. Na verdade, na nossa opinião, o vestibular é um resultado de uma grande desigualdade relacionada ao poder aquisitivo no Brasil. Quem tem mais preparo, quem tem mais, portanto, dinheiro, estudou em boas escolas, consegue pagar um bom cursinho, por exemplo, acaba tendo muito mais acesso do que as pessoas que vivem em situação de inclusão perversa no sistema capitalista, sabe? Por isso, inclusive, que a gente defende, sim, a importância das cotas raciais no Brasil. É importante porque é um resultado de uma dívida histórica e tem que ter cota, sim. A gente faz um vídeo sobre isso mais pra frente, mas eu só queria deixar bem claro o nosso apoio às cotas raciais, justamente porque o vestibular não é sinônimo de meritocracia coisa nenhuma, porque mesmo quem está muito preparado, por exemplo, muitas vezes não entra no vestibular por causa dos índices de disputa, de competitividade, notas de corte, assim por diante. Bobagem, isso não é meritocracia coisa nenhuma. Uma terceira questão importante do vestibular, eu como professor de turmas pré-vestibulares, inclusive já há vários anos, noto isso com muita frequência, eu passei por isso também, que é o vestibular como sinônimo de ansiedade. A gente tem vários geradores de ansiedade e para mim o vestibular é um dos maiores deles. É como se uma... Como não? Uma única prova que está ali no final do ano, novembro, dezembro, enfim, definindo sua trajetória, definindo sua vida, sua biografia, né? Eu repito muito isso para os alunos, para eles se tranquilizarem em relação a isso, porque aquela prova não define quem você é, não define sobre sua biografia, mas mesmo eu dizendo isso, quer dizer, passando por isso, podendo dar essa experiência, não adianta, porque é realmente uma prova definidora de muita coisa ali. Ele é, muitas vezes, um instrumento de exclusão e não de acesso. Para a maioria das pessoas que prestam o vestibular, a sensação é de fracasso, não passei, e não de sucesso, né? É uma minoria que consegue realmente acessar o vestibular, acessar a faculdade, a universidade através do vestibular. E você é muito mais do que isso, o ser humano é muito mais complexo do que uma prova definindo a vida dele, percebe? Fora que, né, vamos combinar aqui, né, cá entre nós, é uma decisão que se toma muito cedo na vida. O cara com 17, 18 anos toma uma decisão que na cabeça dele vai definir o resto da vida dele, o resto da carreira dele. Até ontem a mina tava pedindo autorização pro professor para ir no banheiro. No dia seguinte, ele tem que tomar uma decisão que vai acarretar um resultado na vida inteira. Sobre isso também um pouco, né, a quarta questão que a gente quer falar é sobre esse grande mito que envolve o acesso à universidade pública, em primeiro lugar, e em segundo, a universidade em si. Se a gente parar a pensar, a universidade, para algumas carreiras contemporâneas, ela não faz tanta diferença assim. Vários colegas nossos, amigos nossos, constatam um pouco isso, né? Essa experiência de que para a carreira que ele está seguindo, sei lá, ele está trabalhando com audiovisual. A universidade foi importante para dar uma base, muitas vezes acadêmica, uma base de leitura, uma relação importante, contatos com certos professores, influências, etc. Até networking, essa ideia de fazer contatinho. Até que pode ser que uma universidade... Tem uma mosca aqui. Pode ser que uma universidade faça diferença. Mas para grande parte das carreiras que a gente tem no mundo contemporâneo, ela não faz grandes diferenças. Muitos cursos são muito melhores. A sua experiência com a técnica, às vezes, é muito mais relevante do que a universidade que você acessou. Claro, tem alguns cursos mais tradicionais,
clássicos que vão exigir uma formação acadêmica profunda e intensa. Então essa pressão de acessar a universidade pública muitas vezes é muito maior por causa de uma tradição, por causa de uma pressão até que vem dos pais, às vezes, etc., de certos professores, do que realmente algo útil no dia a dia do ser humano. Eu acho que tem uma coisa importante de ser lembrada também, que às vezes uma universidade, ela demora muito para se atualizar num curso, assim, né? Por exemplo, curso de design, curso de audiovisual, curso de gastronomia, são coisas que estão sempre se renovando. Então, quando você paga por um curso, de repente, de 1 ano, que nem o Senac, eles se atualizam muito mais rápido. Todo ano eles estão mudando alguma coisa. E isso acompanha o ritmo do mercado Na vida, mesmo. Fora que, né, na nossa opinião, esse acesso à universidade pública devia ser igual e gratuito para todos, né? A universidade pública deveria ter condições efetivas de dar um amplo e restrito acesso a todos. O governo do estado, em associação com prefeituras, ou mesmo com o governo federal, deveria garantir isso de alguma forma. É claro que é uma utopia, né, do jeito que a gente vive aqui. Mas isso existe em outros países do mundo, eu acho que seria importante a gente também pensar sobre isso aqui no Brasil, né? Pensando também no ingresso à universidade, né, o quinto ponto que a gente queria lembrar é de que a universidade, afinal, faz diferença. Para alguns cursos a gente pensou que não. Para uma experiência de vida profunda, eu defendo muito que sim, porque eu passei por isso, foi muito importante para mim, não só para mim como profissional, para minha carreira, odeio essa palavra também, mas para mim como indivíduo, né, como sujeito, como cidadão do mundo, eu acho que foi importante passar por uma universidade de qualidade. Mas afinal, qual é o papel da universidade hoje numa vida, numa carreira, numa biografia que cada vez menos tem a ver com o projeto de vida que se defendia no século XIX, né, no existencialismo do Sartre, por exemplo, e tal, e cada vez mais numa vida que tem projetos muito a curto prazo, né, como a gente pensar na modernidade líquida do Bauman, por exemplo. Isso é um outro problema que muitos meus alunos sofrem, que é a angústia e a ansiedade também do vestibular, porque a maioria dos pais deles não entendem essa questão, né. Tenho muitos alunos meus que querem hoje escolher profissões e lugares, né, corporativos, entre aspas, lugares profissionais no mundo, que tem cada vez menos a ver com a tradicional carreira universitária e depois o emprego tradicional, etc., né? Que são designers, que trabalham com audiovisual, que são desenhistas, que querem ter estudos de tatuagem, por exemplo, entende? E também tem o lance de que todos os dias surge uma profissão nova, né? E que não existem cursos nem faculdades que dão conta dessa demanda de novas profissões. Por exemplo, o youtuber é um negócio que envolve audiovisual, mas também envolve muito internet, gente que cuida de social media. É uma coisa muito mais de vivência, porque a nossa época tem mostrado muito isso, né? Porque é tudo muito novo também. A nossa época mostra novidades que não tem universidades, que não tem ainda uma sustentação acadêmica, né, de textos e pesquisa e tese contra tese sobre isso, né? A gente está desenvolvendo isso ainda, a gente está desenvolvendo enquanto vive, inclusive. O que você acha? Afinal, essa discussão faz sentido ou não faz? Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa aqui nos comentários, aqui embaixo. Curte e compartilha o nosso vídeo, como a gente já falou. Nosso desejo, pensando sobre esse vídeo, é, na verdade, entrevistar alguém que esteja passando por isso agora. Então, se está passando por isso agora e gosta de aparecer na câmera ou está afim de falar sobre isso... Abertas as vagas. Abertas as vagas aí. Deixa aí seu comentário, sua experiência e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. A gente podia falar sobre saúde mental na universidade. Você viu que esse assunto tá meio na moda? Ah, é? Tá meio na moda. Só bebi bastante.